Vocês estão preparados para mais uma dose de insanidade sobrenatural? Bom, tomara que sim, porque Dandadan voltou e eu vou te falar, galera, já voltou com tudo. A segunda temporada já chegou chutando a porta com as suas insanidades e já provou que nessa temporada esse mundo bizarro, aterrorizante e hilário vai ser absurdamente bom. Tanto que já tivemos a primeira aparição do demônio barra alienígena, que é uma cobra gigante devoradora de humanos, que é tratada como se fosse um deus na Terra. Inclusive a gente teve a perda de controle do Okarun. Será que ele vai ficar bem? Será que ele realmente vai atacar o Didi? Pois é, então fica até o final que a gente vai desvendar e comentar cada detalhe, cada reviravolta desse primeiro episódio da segunda temporada de Dandadan. Bom, e pra quem não lembra, ou pra quem tá chegando agora, a primeira temporada de Dandadan deixou a gente num cliffhanger, que deixou a comunidade com aquele gostinho de eu quero mais. A Momo tava lá relaxando de boa na fonte termal, e de repente, pô, aparece um bando de homem com umas intenções bem sinistras. E sinistras pra não dizer outro termo um pouco mais pesado. Enquanto isso, Okarun e Didi estão lá na casa amaldiçoada e acabaram de descobrir um quarto cheio de talismãs. E foi bem aí que o episódio acabou, com essa tensão de mistério no ar. É a partir daí então que o primeiro episódio começa. Iniciamos com a Momo se defendendo, ou pelo menos tentando se defender, mas a Momo, mesmo vulnerável, mostra a força dela e espírito de luta. Mas aí então quando ela tava quase conseguindo fugir, que aparece um desses homens e segura ela pela perna. Só que daí meio que por sorte, tudo acaba desmoronando e caindo em cima deles. E por que eu digo sorte entre aspas? Porque daí revela que a Vovó Turbo tava lá junto com ela. E pra quem não lembra, a Vovó Turbo, ela era uma maldição, meio que um demônio, que protegia as mulheres. Então novamente a gente vê essa relação. A Vovó Turbo tava lá meio que protegendo ela, enquanto a Momo tava lá resolvendo as coisas na base da porradaria. Okarun e Didi tava desvendando os segredos mais sombrios na casa. Até que do nada chega um bando de velharada com um sorriso meio estranho e umas expressões meio que não humanas. Até a cor de pele delas é meio que sem tom, igual ao bando de homens que a gente viu na fonte termais. Descobrimos que a casa em que o Didi mora, na verdade ela é alugada, e que os donos dessa casa é a família Kito. É aí então que é revelado que esses bandos de velharada, tanto as mulheres quanto os homens, são da família Kito. E a gente vê elas entrando na casa, já sentando. E é estranho que o Didi ele tá na casa dele, mas ele fica de pé. Mas tudo isso acontece porque os pais do Didi estão no hospital. E a família Kito concordou em deixar o Didi continuar morando na casa, mesmo sem pagar o aluguel, enquanto os pais deles estão no hospital internado. É só por essa razão que o Didi trata eles bem. O Didi ele tenta disfarçar e esconder a verdade dos velhos, porém não vai muito longe até os velhos descobrirem que na verdade eles estão tramando alguma coisa. E voltando pra Momo, depois do incidente que teve nas fontes termais, na volta pra casa do Didi, ela acaba dando uma passada num templo. E esse templo é bem famoso na vila. Ali ela acaba ouvindo a história da Tsushikono, uma criatura que era uma cobra gigante que vivia debaixo do vulcão. E que 200 anos atrás, quando ela se enfurecia e sentia fome, o vulcão poderia entrar em erupção. Então o pessoal dessa vila oferecia uma criança como sacrifício, para assim tentar saciar a fome dessa criatura, fazendo com que o vulcão nunca entrasse em erupção pelos últimos 200 anos. Assim que a Momo volta para casa do Didi, ela estava ansiosa para contar a história dessa cobra gigante pro Okarun. Porém, ao abrir a casa do Didi, ela se depara com a família Kito mais uma vez. Porém, dessa vez com o Okarun e o Didi mantidos de refém. Então ela não vê outra saída a não ser descer o pau nesses caras. A gente vê ela utilizando os poderes psíquicos dela e conseguindo de certa forma manter a briga de igual para igual. Por mais que ela tá lutando contra umas 10 pessoas. E o engraçado é que a família Kito realmente são humanos. Sendo que até aqui eu achei que eles fossem uma forma de espírito, uma forma de demônio. Porque essa coloração de pele é muito estranha e esquisita. Tanto que quando a Momo dá uma joelhada em uma pessoa da família Kito, a gente vê que ao invés de sair um sangue normal, sai meio que um sangue preto, parecendo tinta. Então sei lá o que eles são, se eles são humanos normais ou não. Mas a coloração de pele deles e o sangue deles ser tudo escuro é muito estranho. Bom, e no meio de toda essa confusão, Momo é pega por um cara, mas aí a Vovó Turbo entra em ação novamente. Ela consegue salvar protegendo a Momo. Durante essa luta, eles acabam descobrindo algo inusitado. A família Kito, essa galera sinistra, é a responsável pela tradição de sacrifício que já dura mais de 200 anos. Na verdade, era a família Kito que estava alimentando a Tsushikono, a famosa cobra gigante que mora debaixo do vulcão. Tudo isso para evitar uma possível erupção. A família Kito mantinha esse tipo de adoração, meio que tratando a cobra como se ela realmente fosse um tipo de deus. Isso adiciona uma camada de profundidade que eu adoro em Dandadan, que as ações das pessoas
pessoas não são motivadas por uma maldade intrínseca, mas sim por um medo paralisante de uma catástrofe natural ou por uma adesão cega a uma crença dogmática. Então ali a família Quito acaba arremessando a Momo na areia movediça para oferecer ela como tributo, como sacrifício para a cobra gigante. Só que aí Didi e Okarun acabam aparecendo para tentar salvar ela. Porém, nesse caos completo, nada dá certo e acaba todo mundo entrando na areia movediça, fazendo com que de alguma forma o chão se quebrasse e todo mundo acaba caindo. Ali parece que a gente caiu em totalmente um outro lugar. Um lugar escuro, enorme e com um monte de casa um em cima do outro abandonada por algum motivo. E para nossa surpresa, ou não, a história da Tsunoko não era um mito, e que na verdade ela realmente existe. Vendo a cobra gigante diante deles, o Okarun relembra que na verdade aquilo não é um deus, aquilo não é uma cobra, e sim um verme da morte mongol, um tipo de alienígena minhoca comedoras de humanos. A família Quito diz que trouxe esses 3 sacrifícios para a cobra gigante, e eles começam a fazer um tipo de ritual, uma dança, pedindo para a cobra não confundir eles da família Quito como sacrifício. Mas no final a gente vê que de nada adiantou, porque os primeiros a ser devorado pela cobra foi a família Quito inteiro. Bom, os personagens percebendo que eles são numa cilada, eles tentam correr, fugir dessa cobra gigante. Então a ideia inicial deles é fugir e tentar se esconder dentro dessas casas. Porém a gente vê algo de estranho e misterioso acontecendo. Começa a surgir meio que um zumbido, um som meio estranho, fazendo tanto a Momo quanto o Okarun ficar se agonizando no chão. Nisso, por algum motivo, a gente vê o Okarun se transformando e perdendo o controle dele, assim partindo pra cima do Didi, acabando o episódio novamente num cliffhanger. Pois é, se tem uma coisa boa que os caras são, é em terminar um episódio e deixar a gente ansioso e curioso pro próximo episódio. Bom, eu acho que essa cobra, essa minhoca gigante, tá utilizando algum tipo de poder que afeta somente pessoas com poderes sobrenaturais. Tanto que a gente vê somente a Momo e o Okarun sofrendo e agonizando no chão. A gente não vê o Didi sofrendo qualquer tipo de intervenção. Mas isso, obviamente, é somente o que eu acho. E bom, com o lançamento de uma nova temporada, obviamente que a gente teve uma opening nova. Não somente a opening, como também a end. Eu vou falar que a primeira vez que eu ouvi a opening, eu não gostei tanto. Mas óbvio, como qualquer anime, quanto mais tempo você ouve uma opening, mais você acaba gostando da opening. E eu já devo ter ouvido a opening umas 5, 6 vezes, e eu posso dizer que realmente ela é muito boa. Porém, ela não chega perto do que foi a primeira temporada. A opening da primeira temporada, pra mim, é uma obra-prima. Um detalhe interessante que eu pude perceber na opening é que tem alguns frames bem interessantes, onde o mundo é meio cinza, só que no óculos do Okarun, ou seja, o que ele vê através dos óculos dele, e focando na Momo, vê que ela tá colorida, que é o famoso "o mundo é tão cinza, mas quando eu conheci você, ele se tornou mais colorido". Eu achei esse detalhe bem interessante, bem fofo pro casal, até porque o anime é um anime meio que de romance. Já a ending é diferente. Se a opening eu gostei mais da primeira temporada, a ending eu gostei mais da segunda temporada. A música da ending da segunda temporada eu achei mais da hora de ficar se ouvindo do que a primeira temporada. Então comenta aqui embaixo o que você acha que tá acontecendo com o Okarun. E detalhes, sem spoilers obviamente. Me diz aí se você gostou dessa opening. E assim como eu, você também acha a primeira opening muito melhor do que a segunda. Se inscreve aqui no canal para acompanhar os próximos vídeos de Dan Dan Dan. Dá o like, compartilha esse vídeo. Te vejo na próxima e falou!